Bem-vindos, todas bem-vindas, a você que está aí nos acompanhando, né? Nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok. Eu vou aguardar você estar aí conosco, enquanto você vai compartilhando o livro A Bíblia aí conosco. Amém? A paz do Senhor para todos. Sou a pastora Nayara. Nós vamos estudar juntos hoje Romanos capítulo 10. Nós tivemos aí uma pausa, né? Ontem nós tentamos entrar, não deu certo, mas hoje, em nome de Jesus, vai dar certo. Sejam todos bem-vindos. Eu vou dar o tempo para você poder compartilhar, convidar os seus amigos, convidar as suas amigas para poder estar conosco. Né? Hoje nós não vamos ter a Bárbara, né? A Bárbara está com problema aí na internet, mas eu vou aguardar você compartilhar aí com todos. E aí você vai me dando um ok, se você está conseguindo ouvir tudo certinho, se está tudo certo. Você que está aí entrando, está aí nos acompanhando, nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok, e eu quero te convidar a conhecer os nossos canais, né? Você conhecer aí as nossas redes sociais, você conhecer o YouTube, nosso canal lá no YouTube, né? Assim que termina a live, nós damos aí um tempo aí para você poder assistir a live conosco. Quando termina a live, né, nós baixamos ela e colocamos ela inteira lá no nosso canal no YouTube, né, na Escola Bíblica Casa de Zadok. E aí, então, se você quiser acompanhar o estudo desde o início, você é o nosso convidado para poder estar compartilhando lá. Então, como é que você vai fazer? Você vai entrar no YouTube para procurar Escola Bíblica Casa de Zadok, e aí vai aparecer o nosso canal lá, e nós temos os nossos conteúdos, que são estudos bíblicos, nós temos seminários, nós temos shorts, nós temos curiosidades bíblicas, pregações, louvores para edificar a sua vida, e nós temos aqui o Clube do Livro, a qual nós estamos lendo, né? Nós escolhemos um livro, e aí todos os dias às 22 horas nós entramos para você estudar a Bíblia conosco. Então todos os dias nós lemos um capítulo. Nós estamos fazendo agora o livro de Romanos. Mas se você entrar lá no nosso canal, nós já temos o livro de Provérbios, Eclesiastes, e lemos o livro de Jó, né? Nós lemos todos esses livros, capítulo por capítulo, você pode encontrar lá no nosso canal no YouTube. E aí o interessante é que esses estudos bíblicos que nós oferecemos, eles são estudos bíblicos para que você possa utilizar para você pode compartilhar ele, você pode baixar também para você utilizar aí na sua igreja, você pode utilizar aí na sua igreja, no seu grupo de estudo, para os seus amigos, para as pessoas que estão com você, né? Você pode formalizar grupos de estudo com seus amigos da escola, da faculdade, do trabalho, com seus familiares. O nosso intuito como Escola Bíblica Casa de Zadok é oferecer e incentivar você ao estudo bíblico da palavra, né? Eu sei que existem pessoas que nas suas igrejas possuem, por exemplo, culto de doutrina, escola bíblica dominical, tem algumas que têm culto de doutrina, ensino bíblico, estudo bíblico, mas às vezes é uma vez por semana, né? E existem igrejas que não têm essa parte do estudo bíblico. Então, nós incentivamos você a fazer isso individualmente, no sentido de que, para que você possa crescer espiritualmente, para que você não fique unicamente dependente do estudo da sua igreja, porque é pouco. Um dia na semana, para você tirar para você ler e estudar a palavra, é pouquíssimo. A palavra é alimento, a palavra é o nosso pão, né, que alimenta o nosso espírito. Então, você imagina você se alimentar só uma vez na semana? Então, do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de um alimento diário, um alimento saudável diário, a palavra do Senhor, que é um alimento saudável, né, também precisa ser um alimento diário na minha vida e na sua vida. Então, nós entendemos que você precisa ser incentivado, precisa ser ajudado. Então, nós temos aqui, nós fornecemos materiais para você que precisa formalizar um estudo bíblico, você que precisa dar estudo bíblico aí na sua igreja, que queira dar um estudo bíblico na sua igreja, você quer formalizar esse estudo bíblico. Então, nós incentivamos você a fazer isso. Então, como é que você faz? Você pode entrar em contato conosco nas nossas redes, né, e pedir estudos bíblicos com o tema, e aí nós formalizamos todo o material para você poder estar ministrando na sua igreja, para você estar ministrando para as pessoas que congregam com você, ou individualmente mesmo. Nosso papel é incentivar você a estudar a palavra do Senhor, a você estudar a Bíblia. Já deu tempo, vamos estar aí. Hoje nós iremos ler Romanos capítulo 10, né, dando continuidade ao nosso estudo aí que nós estamos fazendo, né, nós estamos lendo o livro de Romanos. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, né, e aí organiza aí, pega a Bíblia, pega um caderno,
caneta, ou se você quiser anotar mesmo pelo celular, se você quiser baixar, né, depois aí nós baixamos, né, o vídeo, botamos lá no YouTube, se você quiser assistir novamente, né, com mais calma para fazer as anotações, e se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aí no comentário, tá? Então, estou com a Bíblia aqui, hoje eu vou fazer com a NA, Nova Almeida atualizada, né? Todas as vezes que nós entramos aqui, nós sempre falamos qual é a linguagem que nós estamos usando, qual a tradução, e nós fazemos com diferentes Bíblias, né? Nós temos NA, às vezes nós fazemos com a NVI, às vezes fazemos com a Almeida Revista atualizada. Tem vezes que nós fazemos com a do King James, que é a minha preferida, né? A Bíblia do King James. Nós temos NVI, nós temos praticamente quase todas as linguagens aqui. Então, nós sempre entramos com uma linguagem diferente, né? Para você ver como a leitura é diversificada. Então, hoje eu vou usar a NAA, mas você pode usar a Bíblia que está aí no seu alcance, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Antes de nós começarmos a fazer qualquer estudo bíblico, nós iniciamos orando ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, eu louvo o Teu nome, eu te agradeço, eu te exalto. Senhor, obrigado pela oportunidade de estar aqui, Senhor, junto com os meus irmãos, para juntos aprendermos da Tua palavra. Espírito Santo, nos ajude. Coloque, Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, no nosso coração, para que possamos aprender de Ti, aplicando e vivendo uma vida de relacionamento contigo. Obrigado por esta oportunidade. Abre os nossos corações, os nossos ouvidos à Tua palavra nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém? Abre aí a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10. Nós iremos ler aí Romanos, capítulo 10. Você que está aí nos acompanhando pela primeira vez, nós estamos fazendo todo o livro de Romanos, tá? Então, se você quiser acompanhar depois, é só você ir lá no YouTube da Escola Bíblica Casa de Zadok. E aí é só você ir lá no nosso canal no YouTube, que tem lá do 1 ao 9, tá? De Romanos 1 ao 9, nós já colocamos lá para você deixar na disponibilidade de querer estudar. E hoje vamos estudar Romanos 10. Romanos 10 é um capítulo que tem poucos versículos, somente 21 versículos. Então nós iremos ler de 7 em 7, tá? Lembrando que, como eu falei na live passada, Romanos 10, ele faz parte aí de um raciocínio de Romanos 9, 10 e 11, ou seja, Romanos 9, 10 e 11, eles vão falar praticamente do mesmo assunto. Paulo está falando da soberania de Deus, está falando da eleição, de como Deus escolhe, e aí ele está, a carta de Romanos, né, para a igreja que está em Roma. Paulo não está em Roma, tá? Aqui ele está provavelmente na sua terceira viagem, e aí ele vai escrever essa carta para a igreja que se encontra em Roma. E essa igreja é uma igreja mesclada, porque ela é uma igreja que tem judeus e gentios. E quem eram os gentios? Os gentios eram aquelas pessoas que não eram inicialmente israelitas ou judeus, eram provavelmente gregos, bárbaros, né, próprios romanos que tinham, né, se convertido ao cristianismo. Então nós estamos com uma igreja mesclada, uma igreja que tem tanto pessoas que antes praticavam o judaísmo e pessoas que estão vindo de uma outra cultura. E aí essa igreja agora está recebendo um conflito. Por quê? Porque quem é israelita quer puxar para o lado do judaísmo, e os israelitas, eles achavam que como o Messias veio deles, eles tinham algo a mais, uma garantia, né, um porquê. Paz do Senhor é docilina. Paz do Senhor, seja bem-vindo. Vamos estudar conosco. Nós estamos estudando Romanos capítulo 10. Então, essas pessoas questionavam muito, os judeus questionavam muito, porque eles não achavam dignos de compartilharem a salvação com as pessoas que eram de outras culturas. Então estava tendo um certo problema ali. Então Paulo escreve essa carta de Romanos, né? Então esse capítulo 9, o 10 e o 11, ele vem exatamente isso, a falar sobre a eleição. E aí esses três que eu citei, o 9, o 10 e o 11, eles são endereçados, né? É uma carta que está sendo endereçada, a parte da carta, né, que está sendo endereçada aos judeus. Por isso que Paulo vai falar muito, ele vai usar como parâmetro da sua pregação, da sua explicação, alguns versículos do Antigo Testamento. Então ele vai citar Isaías, ele vai citar Levíticos, ele vai citar Deuteronômio. Por quê? Porque o povo, os israelitas, sabiam do que Paulo estava falando, e ele quer trazer exatamente dentro da Bíblia essa explicação.
ele quer trazer dentro da própria palavra para os judeus entenderem que desde a época antiga, enquanto os próprios judeus estavam esperando o Messias, já existia a promessa de que o Messias também seria para as outras nações, porque alguns dos judeus naquela época, eles não concordavam, eles achavam que os judeus tinham que vir primeiro na fila, eles tinham uma primazia, eles tinham que ser os primeiros, os donos da salvação, porque eles guardavam a lei, porque eles guardavam todos os mandamentos, então eles vinham dessa cultura do merecimento, né? Eu mereço porque guarda a lei, eu mereço porque guarda os mandamentos. E aí, nesse sentido, quando nós olhamos a carta de Romanos, Paulo ele vem frisar que quando Cristo vem, ele vem também para os gentios, assim como veio para os judeus. E aí, pode parecer que para nós que lemos essa passagem, que Paulo está falando algo muito simples. Mas não, Paulo não está falando algo simples. Para os judeus ouvirem aquilo ali, era muito tenebroso aos ouvidos deles entender que eles estavam sendo salvos da mesma maneira que os gregos, né, que os gentios, porque os gentios viviam, irmãos, uma vida totalmente, para os judeus, os gentios viviam uma vida vassala, uma vida totalmente errada. E aí agora eles vêm para o cristianismo, e os judeus, quando eles vieram para o cristianismo, mas eles já viviam uma vida de leis, eles consideravam uma vida certa, vamos colocar assim, então eles não achavam digno deles partirem, vamos dizer assim, o mesmo pão, sabe, eles partirem o mesmo entendimento de salvação, eles achavam que não. Eles, como uns judeus, eles tinham direito a uma salvação maior, porque eles nunca tinham pecado como os gregos faziam, como as outras culturas faziam. E aí Paulo vem e escreve essa carta de Romanos, que é uma das cartas pilares do cristianismo, né? É uma carta bastante interessante de ser estudada, de ser aprendida, que ele vem falar que a salvação, ela vem para os gentios, que Cristo, ele se torna Cristo dos judeus e Cristo dos gentios. E aí os capítulos 9, 10 e 11, ele está falando diretamente com os judeus, trazendo essa explicação, por que Deus elegeu eles, dizendo que essa eleição, essa escolha, ela pertence unicamente ao Senhor. Isso não é mérito de ninguém. Isso não é mérito, não foi porque você guardou o sábado, ou porque você fez o sacrifício tal, ou porque você fez aquela oferta que te colocou na fila, sabe, da eleição de Deus. Não, Deus quis salvar as pessoas, né, entregou o seu filho para isso como um sacrifício, mas por uma escolha dele, não foi por um mérito nosso. Então Paulo está pregando, está ensinando essa questão, e como isso cai como um ensino bombástico para aquela igreja, porque eles jamais imaginariam que Paulo falaria aquilo. E aí vamos para o capítulo 10. Como eu falei, ele tem 21 versículos, é pequenininho, né, comparado a outros que nós lemos. Vamos ler de 7 em 7. Você vai acompanhar aí na sua Bíblia, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que creem. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo lá do alto. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Vou parar aqui. E aí, olha que interessante, Paulo, ele reconhece aqui, ele está reconhecendo o que os judeus têm feito como sacrifício, e ele entende, né? Ele entende essa questão dessa falta do entendimento. Por quê? Porque ele fala assim: olha, eu sei que vocês têm obedecido a Deus, né? Ele fala aqui no versículo 2: porque dou testemunho a favor deles que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. E aí parece algo muito contrário. O que Paulo está querendo dizer com isso? Primeiro, porque o Paulo, ele tem esse desejo que todos os israelitas fossem salvos. Esse era o desejo do coração de Paulo. Como eu e você também tem um desejo que toda a sua família seja salva, que todos os seus amigos sejam salvos, conheçam ao Senhor. Porém, não é uma questão de desejo. E Paulo deixa muito bem claro isso, que não é uma questão de desejo, não é uma questão de obras. E aí Paulo, ele vem explicando no sentido seguinte: olha, ele começa intercedendo, né? Fala: olha, o desejo do meu coração é que todos vocês fossem salvos. Mas o que é que acontece no meio do processo aí? É que por mais que eles tivessem zelo das coisas de Deus, através dos mandamentos, através dos estatutos, né, irmãos, os judeus, eles obedeciam muitos estatutos, muitos mandamentos, eram muitas regras. Eles tinham coisas que eles podiam comer, tinha coisas que eles não podiam
comer, tinha coisa que eles podiam fazer, tinha coisa que eles não podiam fazer. Então, Paulo falou assim, olha, eu entendo o zelo de vocês, eu entendo que vocês estão zelando das coisas do Senhor, eu entendo esse zelo, porém, vocês fazem com zelo sem entendimento. Ou seja, qual é o entendimento? Quando eu faço algo para a obra do Senhor, eu faço algo para Deus, e eu faço isso com zelo, irmão, com coração, faço de amor, mas eu preciso ter um entendimento. O porquê que eu estou fazendo aquilo ali. Que entendimento? E que entendimento é esse? Às vezes tem pessoas que fazem a obra do Senhor e o entendimento dele é, eu estou fazendo isso aqui porque meu pastor vai me agradar, a igreja vai ficar feliz comigo, né? Eu vou receber aplausos, eu vou receber reconhecimentos, eu vou receber elogios. Então você faz com muito carinho, você faz com muito zelo. Paulo reconheceu, falou, olha, eu sei que vocês fazem com muito zelo, eu sei que vocês fazem com muito cuidado, porém vocês fazem sem entendimento, vocês não têm uma finalidade, por que vocês estão fazendo? Então os judeus, ele chegava lá, ele dava a oferta que ele tinha que dar, mas ele não tinha um entendimento. E que entendimento é esse que Paulo está falando? Paulo está dizendo que tudo que nós fazemos, irmão, é para a glória de Deus. É para a gratidão de tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida e na sua vida. Então, tudo que você faz aí na sua igreja, tudo que você faz para o seu ministério, tudo que você faz com o dom, com o talento que o Senhor te deu, você tem que fazer isso com entendimento. E qual é o entendimento que você tem que ter? Que você está fazendo isso para a glória de Deus. Você não está pagando nada. Você não está devolvendo nada para o Senhor. Você diz, ó, Senhor, o Senhor me deu a salvação, o Senhor salvou, colocou meu nome escrito no livro da vida, então, como pagamento, eu vou fazer isso para o Senhor. Então, essa é a falta de entendimento. E que muitos, infelizmente, no dia de hoje, possuem. Tem gente que faz obra, irmão, com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor. Só que o entendimento é errado. Você acha que se você não fizer aquilo ali, Deus não vai te amar, Deus não vai te abençoar, Deus não vai abrir as portas do céu para você, sabe? Deus não vai te prosperar. Tem gente que acha que porque... olha, se eu não fizer isso, entendeu? Deus vai ficar muito bravo comigo, entendeu? Eu vou pecar contra o Senhor. E aí, pelo medo, muitas das vezes, você faz pelo medo, você faz pelo entendimento errado acerca do que é Deus. E a Bíblia, próprio Jesus falou, olha, o meu fardo é leve e suave. Não quer dizer que a vida cristã ela é leve e suave, mas no seu entendimento, tudo aquilo que você faz para o Senhor é para a glória de Deus. Você não está pagando nada, porque, irmãos, o que Cristo fez por mim e por você, Ele veio para que eu e você não fôssemos julgados pela ira do Senhor. Ele nos salvou da ira de Deus, porque como pecadores nós não éramos dignos de ter um relacionamento com Deus. Por mais que você fizesse tudo, e aí Paulo vem falar assim, olha, a lei está apontando para Cristo, porque se você olhar só para a lei, ninguém seria digno, porque ninguém consegue cumprir a lei 100%. Tem uma coisa que você faz e tem outra que você não dá conta. Então você jamais seria justificado pela lei. Você jamais seria alcançado pela lei. Então Paulo vem e fala assim, olha, por isso que tudo acaba em Cristo. Porque ele era o único capaz de fazer por você e por mim o que ninguém conseguiria fazer, inclusive nós mesmos. Então não há nada que você faça de pagamento, de ação, de renúncia, que comece a pagar o que Cristo fez. Então tire da sua mente, tire do pensamento, tire dos ensinos de que, olha, você tem que fazer isso porque você tem que fazer a obra de Deus, entendeu? Porque você está devendo Deus. Sempre seremos devedores, você nunca vai pagar. Não é com dias de culto, não é porque você nunca faltou culto, você chega no horário certo, você é pontual. Isso é zelo. E maravilhoso, glória a Deus porque você tem isso. Mas tenha isso como entendimento. Fala, olha, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Não é porque eu sou melhor do que alguém, não é porque eu quero aplauso. Todo mundo tem que ver que eu estou fazendo isso, tem que ter um reconhecimento, todo mundo tem que me aplaudir, todo mundo tem que ver o que eu estou fazendo. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe porque eu estou aqui, Ele sabe porque a escola bíblica existe. Porque eu posso transparecer para você uma coisa, mas o meu coração, ele é sondado por Cristo. E ele sonda o meu coração e ele sonda o seu coração. Então, faça com entendimento, coloque o seu entendimento para compreender que tudo que você faz é para a glória de Deus. Tudo que você faz é para a graça do Senhor, é para o nome do Senhor ser glorificado. E é a maior gratidão. O Senhor me salvou para as obras. Eu não sou salvo porque estou fazendo. Eu sou salvo e por isso eu faço. É diferente esse entendimento. Aí quando você se liberta disso, a obra de Deus, irmão, ela muitas das vezes ela se torna um fardo por causa das pessoas, não pelo que ela é. Mas ela se torna uma obrigatoriedade. Olha, se eu não fizer, entendeu? Se eu não fizer, eu vou perder tudo, eu vou perder, o Senhor vai me achar indigno. Não.
faça com outro entendimento. Faça, eu estou fazendo como um privilégio que o Senhor me deu. Porque anjos queriam fazer o que eu e você fazemos. Mas o Senhor escolheu eu e você. Pecadores, imperfeitos, né? Pessoas que não são perfeitas, pessoas que não vai acertar sempre. E Ele sabe disso. Irmão, o Senhor não nos surpreende, não fica surpreendido quando você não dá conta de fazer uma coisa. Ele sabe que você não vai dar conta de fazer tudo. Não é todo mundo que nós vamos alcançar. Não é todo mundo que você vai ser compreendido. De maneira nenhuma. Só que essa é a magnitude da soberania de Deus. Ele te escolheu. E quando Ele escolheu você, você não se escolheria. Você não teria capacidade de ser escolhido. Por mais bom que você ache que você pareça, que você seja, não há nada que faça sentido de merecimento da salvação, se não for pelo sangue de Jesus. Então Paulo fala assim, precisamos crer em Jesus. Crer no Senhor Jesus. Não é mérito, não é merecimento, não é porque você é bom, porque você ama todo mundo, porque todo mundo te ama, porque você é uma boa pessoa. Nada disso. Foi unicamente, exclusivamente pelo amor do Senhor Jesus. Vamos continuar lendo. Do versículo 8 ao versículo 14. Para você que está chegando aí agora, nós estamos lendo Romanos capítulo 10. Acompanhe comigo do versículo 8 ao versículo 14. Diz assim, porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessa Jesus como o Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Paulo chega numa parte crucial, né, desse capítulo, e eu quero aqui compartilhar com você, porque Paulo ele escreve aqui, começando no versículo 9, ele diz assim, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e o seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Olha que coisa interessante que... Paz do Senhor, Wando, seja bem-vindo. Olha que coisa interessante que Paulo está nos falando aqui. Para que eu e você sejamos salvos, olha que o Senhor poderia botar um monte de regra, e era digno que nós fizéssemos. Mas ele vai colocar uma coisa que inicialmente parece ser muito simples, mas não tão simples assim. Por quê? Primeiro, você precisa confessar com os seus lábios e crer com o seu coração. E aí ele vai falar assim, versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Os judeus, ele tinha essa ligação do coração com a boca. Por quê? Porque tudo aquilo que os meus lábios professam é o que o meu coração está sendo dominado. Então, assim, por mais que você consiga colocar bonitas palavras, vai chegar uma hora que você vai demonstrar o que está dentro do seu coração. Não existe um filtro, né? Você nunca vai conseguir fazer um filtro para as pessoas. Eu sempre falo bonito assim, mas na hora da raiva, quando o seu coração se ira, quando o seu coração fica muito raivoso, aí você coloca para fora coisas que você nem queria colocar, mas que o seu coração estava dominado. Então, Paulo ele fala assim, olha, os seus lábios, eles vão ser para a salvação, eles vão falar acerca de Cristo, mas o seu coração precisa crer. O coração, biblicamente, ele é o lugar dos sentimentos verdadeiros. Muitas das vezes os meus lábios podem honrar a Deus, mas o meu coração está longe, como é bíblico esse versículo. O meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque o coração é a verdadeira intenção. Então, o que Paulo está falando? Olha, você fala com os lábios, você confessa Jesus como seu único Salvador. Alguns gostam de assim, não gosto de falar e aceitar Jesus, porque na verdade é Jesus que nos aceita. Então vamos falar a palavra confessar. Eu confesso Jesus, mas a salvação, ela só é agarrada por mim, não é só quando eu confesso Jesus, não é quando eu pego uma Bíblia e falo assim, então eu sou cristã, eu sou evangélica, eu sou protestante, como você queira chamar, entendeu? Eu confesso Jesus como meu Salvador, se o meu coração não crê. O coração precisa crer, isso precisa ser enraizado, isso precisa ser verdadeiro.
para que a minha vida seja uma vida verdadeiramente do Senhor Jesus. Então, a salvação não é só você falar assim, eu creio, porque se você perguntar para as pessoas, você crê em Jesus? Eu creio. Então, a todo aquele que crê será salvo. Só que Paulo está falando que o crer não é nos lábios. O crer tem que ser aqui, no coração. Então não basta você crer de lá, falar, eu creio, né, eu aceitei Jesus, eu creio em Jesus, eu sirvo Jesus. Se o seu coração não é entregue para Cristo, se o seu coração verdadeiramente não sabe quem é o Senhor, se o seu coração não está entregue para o Senhor. Então Paulo está falando para uma igreja que era acostumada, irmão, com a aparência. Então assim, era muito fácil falar assim, olha, eu sirvo a Jesus. E aí vem Paulo e fala assim que Jesus... o versículo 12, ele fala assim, porque não há distinção entre os judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. E aí ele fala mais uma vez, ele pontua isso mais uma vez, olha, não existe judeus, não existe gregos, porque o Senhor é o Senhor de todos. Ou seja, os judeus, eles se achavam dignos a mais. Só que aí Jesus vai falar, eu também sou Deus, eu também sou Cristo, sou o Senhor. E quando ele fala Senhor, é Salvador. Eu também salvo os gregos. Então, pode parecer muito difícil isso, mas o Senhor salva quem eu não quero só que ele salve. Porque os judeus, os judeus mesmo assim, eles não gostavam de ter relacionamento, nem de amizade, irmão, com pessoas de outros lugares. Então, assim, você ter o grego ali junto, com outra cultura, né, um outro linguajar, um outro comportamento, e você ser criado de uma maneira muito politizada, muito elitizada, e aí você olhar para eles, você imaginar como é que nós vamos cultuar todo mundo junto, como é que nós vamos ver comunhão todo mundo junto, e aí chega Paulo e fala assim, então, o Senhor, que é o Salvador, é de todos, é de todo aquele que invocar o nome do Senhor. Então, você que é obreiro, né, por exemplo, eu vou me usar como exemplo. Eu cresci na igreja, eu nasci dentro da igreja, né? Paz do Senhor, igreja, seja bem-vinda. Né? Eu nasci na igreja, praticamente. Então, inicialmente, é muito difícil a gente que cresce numa igreja, numa determinada denominação, você conseguir ver Cristo em outras pessoas que cultuam totalmente diferente, tem uma doutrina, uns usos e costumes diferentes do seu. E aí, às vezes, e esse é o erro religioso, tá? O erro religioso está em você achar que Cristo só está na sua igreja. E Jesus só está aí na sua igreja com pessoas que se vestem como você, que se falam como você. E aí você vê alguém diferente, você vê a pessoa louvando diferente, se portando diferente, você vê a pessoa aí cultuando o Senhor diferente, você já fala, não, Deus não está na vida dessa pessoa, Deus não está nesse culto, baseado em quê? Porque é muito diferente do que eu acho que Deus usa. Por quê? Porque você está se usando como régua. Então, Paulo está falando assim, olha, então assim, é uma bomba que Paulo está jogando na igreja de Romanos. Lembrando, para quem está entrando agora, nós estamos estudando Romanos capítulo 10. E aí, Paulo vai falar aqui no final do versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você imagina que você está dentro de uma igreja que está uma disputa entre judeus e gregos, entendeu? Os judeus se achando melhor, porque a cultura é isso, porque nós somos o povo da promessa, o Senhor elegeu a gente primeiro. E aí vem Paulo e fala assim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí já não é mais só ser judeu, todo aquele que invocar, e como eu falei, todo aquele que confessar Jesus com seus lábios, mas crer no coração. Você precisa crer no Senhor, no seu coração, no seu íntimo. Por isso que um mandamento que o Senhor Jesus falou, ame a Deus acima de todas, ame o Senhor de todo o seu coração, tudo que envolve sentimento, razão, emoção, comportamento, você vai amar Deus acima disso tudo. E aí esse é o verdadeiro crer. O crer é isso. O crer em Jesus, né, o crer no Senhor Jesus, não é você falar com seus lábios que crê, é você crer no seu coração com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda na sua racionalidade, com toda a sua potência de razão. Isso é crer no Senhor. Não é só falar eu creio em Jesus. Você vai mostrar ao seu coração que você crê em Jesus quando você passa por um momento de dificuldade. Um momento de dificuldade financeira, emocional, amoroso, ministerial, espiritual. É nesses momentos que nós mostramos que o nosso coração, irmão, crê no Senhor. Não é nos lábios. Às vezes,
Nós louvamos ao Senhor, louvamos aqueles louvores lindos. De quê? De boca, porque o nosso coração não está crendo naquilo ali que está sendo louvado. E aí o versículo que nós lemos, o versículo 14, diz assim: como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E aí essa sequência, né, que Paulo está falando exatamente. Você é salvo porque invoca o nome do Senhor, mas você só invoca aquilo que você crê. Como é que você vai crer em algo que você nunca ouviu? Ele fala assim: como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, olha a importância. Aí ele vai, nos versículos que nós vamos ler, ele vai falar da importância da pregação do Evangelho. Mas que pregação é essa, irmão? Do Evangelho verdadeiro, porque você crê daquilo que você ouve. Se você aprende acerca sobre Cristo errado, você vai crer num Cristo errado. Então tem pessoas hoje que estão servindo, irmão, a denominações, estão servindo a igrejas, estão servindo a pessoas, e ele não aprendeu a servir a Cristo, ele não aprendeu a crer em Cristo. E naquele grande dia, irmão, que vai fazer a diferença não é você crer em mim, não é você crer no que eu estou falando, é você tem que crer se eu estou falando da palavra do Senhor. Enquanto eu estiver falando da palavra do Senhor, você pode crer no que eu estou falando. Mas para isso, você também precisa conhecer. Você precisa conhecer a palavra do Senhor para você saber se a pregação da sua igreja é saudável, se o estudo que está sendo ministrado é saudável. Até para você ajudar a quem ministra ao crescimento também. Então, qual é o problema hoje? Que hoje nós terceirizamos, irmão, nós botamos tudo para o pastor fazer. Olha, se o pastor pregar sobre isso, eu vou aprender. Se ele não falar sobre isso, eu não preciso aprender. E a palavra do Senhor está aí. Ele fala, olha... E ele está falando das duas responsabilidades. De quem crê, ou seja, você está crendo em quê? Você está crendo porque você ouviu. Então, o que você ouve faz parte da sua crença. Então, tome cuidado do que você anda ouvindo. Tome cuidado das pregações que você ouve. Tome cuidado dos estudos que você ouve. Tome cuidado dos louvores que você ouve. Porque louvor também faz parte, irmão, da ministração da palavra. É por isso que ouça louvores cristocêntricos. Louvores que colocam Cristo como autor e consumador de tudo. Não ouça, não coloque no seu coração louvores que colocam o meu eu como centro. Não coloque o eu como destaque, né? Olha, Deus vai fazer tudo por mim, tudo que eu mandar Deus vai fazer, a hora que eu chamar Deus vem. Deus parece aquele garçom, você fica sai fazendo assim, ó, aquele sininho, que ele vem a hora, aí quando você não precisa, aí você também não precisa chamar ele, você só chama quando precisa. E esses tipos de louvores, eles também são estudos, irmãos, eles também nos ensinam acerca de Deus. Tem pessoas que ouvem esse tipo de louvor e acham que você só tem que clamar a Deus quando precisa. Se você não precisa de nada, você precisa clamar a Deus, não. Você imagina você ter um relacionamento com uma pessoa que só te procura quando quer alguma coisa? Né? Você já imaginou aquele amigo que você fala assim, fulano nunca veio aqui na minha casa, quando vier para pedir alguma coisa? Nós não gostamos de pessoas assim. Mas nós muitas das vezes somos assim com Deus. Entendeu? Muitas das vezes. Então, se a fé, como Paulo fala aqui, ó, e como crerão naqueles que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, o ouvir, ele é muito importante na prática do crer. Então, peça para Deus um filtro aí desse seu ouvido. Cuidado com as pregações que você ouve, com os estudos que você ouve, com os estudos que você vê. Cuidado. Você sabe por que você precisa ter esse cuidado? Porque isso faz parte do que você está construindo para você crer. E aí, eu vou só colocar o versículo 15 até o versículo... Eu vou ler até o final, né? Do 15 até o final, diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim, a voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata eu os provocarei a ira. Isaías é tão ousado quando diz, fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Versículo 21. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Eu quero destacar aqui o versículo
16, mas nem versículo 15, como pregarão se não foram enviados? Então, aí ele vem no versículo 16, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? É assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, como eu falei, a fé, ela vem pelo ouvir. Você está ouvindo o quê? A palavra de Cristo. Então, quando a palavra de Cristo veio da palavra do Senhor, a sua fé é trabalhada para você crer naquilo que é concreto, naquilo que é real. Por isso que é importante a palavra do Senhor. Aqui na escola bíblica nós batemos muito nessa tecla. Estude a palavra do Senhor. Estude a Bíblia. Se você não entende muitas das vezes, olha, eu leio a Bíblia, não consigo entender, troca a tradução dela. Existem Bíblias com a linguagem mais fácil para você entender. Existem ferramentas, que pode te ajudar a isso. Mas por quê? Porque a pregação da palavra, a pregação de Cristo, pregação do Evangelho, isso através de ministração, através de louvor, o louvor também é uma pregação, é Bíblia também, faz parte, como eu falei, ela é importante porque ela constrói a sua fé. Então você crê aquilo que você ouve. Então muitas das vezes você está crendo em algo que não é bíblico. Você está crendo em algo que a Bíblia não diz, que a Bíblia não ensinou. Então tome cuidado com isso. Creia na palavra do Senhor, que ela é viva e é eficaz. O Senhor, ele cumpre a sua palavra. Mas ele cumpre, irmão, o que está escrito. Não o que eu acho que está escrito ou o que eu penso que está escrito. Ele cumpre o que está escrito. Então nós, como povo do Senhor, nós temos que ir em busca desse entendimento. E aí, ele começa a falar assim, o versículo 18. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. Ou seja, aí Paulo volta para aquela questão. Mas Israel, vocês não ouviram a mensagem? Claro que vocês ouviram. E aí, ele se utiliza de passagens do livro de Isaías, para falar assim, olha, o final do versículo 19, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata os provocarei a ira. Lá Moisés, passagem que está lá no Pentateuco. E aí o que é que Paulo está dizendo assim, olha, desde o início o Senhor disse que ele escolheria vocês, mas também salvaria outros povos, até para criar em vocês o ciúme de vocês se aproximarem mais do Senhor. Então, desde o início, o Senhor já estava nos planos de Deus, salvar os gentios. O Senhor não deixou para Israel essa exclusividade. As palavras do Senhor alcançam até os confins da terra. É por isso que é importante a pregação do Evangelho, a pregação do Senhor. Mas o povo de Israel foi uma causa rebelde. Foi um povo que não quis ouvir o Senhor, não quis aceitar o Messias como ele veio. E aí o Senhor abre a graça dele para nós, os gentios. Mas o Senhor, o desejo de Paulo era que todo Israel fosse salvo, mas nem todos creram. A minha vontade é que todos da minha família se salvem, os meus amigos se salvem, mas precisam crer no Senhor. E aí, aonde está o meu papel? Pregar a palavra do Senhor. Por que é importante a pregação da palavra do Senhor? Porque é através da pregação, irmão, que as pessoas vão conhecer a Cristo. E as pessoas terão uma fé sólida. Por quê? Porque se você prega a palavra do Senhor, se você tem no seu ouvido a palavra do Senhor, a sua fé é estabelecida em algo concreto. A sua fé é estabelecida, você começa a crer em algo sólido. Então, isso é importante. Então, quando Paulo ele fala para a igreja, para os judeus, utilizando alguns versículos do Antigo Testamento, ele está trazendo para mim e para você exatamente esse entendimento de, olha, procurem, porque desde o início o Senhor falou. Desde o início o Senhor disse, só que vocês não quiseram ouvir. Tem pessoas, irmão, que você prega e ela simplesmente não quer ouvir. Ela não quer ouvir. Então, assim, nós aqui da Escola Bíblica, nós entendemos, nós temos a compreensão de que Cristo trouxe a salvação para todos. O Senhor trouxe para todos. Por que ela então, se é para todos, quer dizer que ela não foi eficaz, porque não salvou a todos? Não, porque nem todos creram, irmãos. Precisa crer. Eu preciso crer. A salvação foi ofertada a mim. Então, você imagina aí, somos 2 mendigos. Vem alguém e oferece uma marmita. Ele está oferecendo, é mérito dele, é graça dele, como a salvação é graça do Senhor, é mérito do Senhor. Não é mérito nosso, não é porque nós merecíamos. Ele deu. Aí tem gente que creu em Jesus como Filho de Deus. Creu no seu coração e confessou com os seus lábios. É salvo. Agora tem pessoas que não vão crer. Como Moisés e todos os profetas vieram e pregaram para todo Israel. E nem todos creram. Como até hoje eles esperam o Messias, porque eles não creem em Jesus como o Messias. Então, foi ofertado. A salvação está sendo ofertada.
Está sendo ofertado. Creia, mas creia no seu coração. Então aqui eu quero chamar uma responsabilidade para você que é obreiro, uma responsabilidade para você que ministra a palavra do Senhor, para você que louva também, você que é ministro de louvor, coloque Bíblia nos seus louvores. Coloca hinos cristocêntricos, por quê? Porque você está construindo a fé no coração das pessoas. Então construa com coisas concretas, com aquilo que é correto, com aquilo que é certo. Você que ensina a palavra do Senhor, você que é ministro de ensino, você que é mestre, você que é professor, escola dominical, ou ali no culto de doutrina, culto de ensino, na célula, não importa onde você ensine. Lembre que você está sendo usado para construir a fé no coração das pessoas. Não encha o coração das pessoas com coisas que não estão na Bíblia, para que elas não creiam naquilo que não é sólido. Que nós sejamos formados sobre a rocha, para que sejamos firmes, para que quando vier a tempestade, nós possamos suportar numa fé sólida. Porque você faça essa reflexão, Senhor, eu aprendi de ti, eu te conheço como a Bíblia diz que o Senhor é, porque Cristo falou, vocês me conhecem, você crê em mim, como diz as Escrituras, porque não é crer de qualquer jeito, irmão, porque até o modo de você crer é a Escritura que diz como é. Então, aprenda do Senhor, creia na palavra do Senhor, enche o seu coração dela, preencha o seu coração dela. Eu quero, nós já encerramos a leitura de hoje. Eu quero aqui, mais uma vez, te convidar a conhecer o nosso canal lá no YouTube. Escola Bíblica Casa de Zadok. Você que está chegando agora, curte aí o nosso TikTok para você, se inscreva aí, se inscreva também lá no YouTube, que nós estamos sempre ministrando estudos bíblicos aqui. Amanhã estaremos de volta às 22 horas com Romanos capítulo 11, Nós lemos sempre um capítulo por dia. Se não for possível amanhã, mas assim que a gente puder entrar, tá bom? Lembrando que a Bárbara não está aqui comigo, que ela está com problema na internet dela. Então hoje eu fiz sozinha, mas com o grupo da Escola Bíblica está aí me acompanhando. Lembrando que nós somos uma escola bíblica, nós não somos uma igreja, tá bom? Nós somos uma escola bíblica e nós estamos aqui para incentivar você a ler a palavra do Senhor. E aí eu quero orar por você nesse momento, para que a palavra do Senhor adentre no seu coração, para que você tenha sede de Deus, para que você tenha sede de aprender a buscar conhecimento da palavra, para que o seu coração se encha de fé e que você creia em Jesus de coração, que você não honre Ele somente com seus lábios, mas que no seu coração seja tomado por honra e por temor do Senhor. Então, aonde você estiver, feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus, Pai, obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão bom, o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso. Senhor, eu quero te apresentar cada vida que está sendo ministrada nesse estudo. Senhor, nós aprendemos hoje que nós precisamos crer de coração, crer de verdade. Pai, então nos ajuda, Senhor, a crer com uma fé sólida. Então eu te peço, Senhor, cria em nós um coração que seja sedento pela tua presença, que seja sedento pela tua vontade, que seja sedento por ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, todos aqueles que se encontram afastados da tua presença, que eles sintam saudade, Senhor, meu Deus e meu Pai, que eles possam se achegar para ti, confessando o Senhor com os lábios, mas principalmente crendo que só o Senhor poderia ter feito aquele ato naquela cruz, como um Deus misericordioso que és. Perdoa os nossos pecados, Pai, as nossas falhas. Guarda cada um deles e alcança, Senhor, de acordo com a sua misericórdia sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma noite de bênção e amanhã, se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui lendo Romanos capítulo 11. Que o Senhor te abençoe, tenha uma boa noite.